Você está no meio de um regime ditatorial em seu país, e as esperanças de que tudo vai ficar bem desaparecem a cada dia com guerras, fome e miséria. Porém, você encontra um labirinto e nele uma criatura bastante estranha surge para você, dizendo que um reino perfeito onde você é um governante perdido está te esperando, e o que você tem que fazer para chegar nesse reino é cumprir algumas tarefas que, se forem feitas de maneira errada, podem custar a sua vida. Esse é o canal ET Filmes, e nesse vídeo nós vamos ver as melhores maneiras de lidar com as situações e acompanhar a protagonista em como derrotar o filme O Labirinto do Fauno, de 2006. É apresentada uma história breve, que fala de uma princesa que vivia em um lugar perfeito, mas que tinha uma imensa curiosidade de conhecer o mundo humano, então ela fugiu e foi conhecê-lo. Chegando lá, foi cegada pela luz do sol e esqueceu de quem era. Ela adoeceu e morreu após um tempo, mas o rei, seu pai, nunca perdeu a esperança e disse que ela ressuscitaria em outro corpo e a esperaria até seu último suspiro. Vemos em um carro Ofélia e sua mãe, Carmen, que está grávida. Ela pede que o carro pare, pois está muito enjoada. Vemos que elas estavam em um carro militar seguido por um tipo de escolta. Ofélia caminha para a floresta e vê o que parece ser um inseto saindo de dentro de uma pedra. Carmen a chama de volta e Ofélia diz à sua mãe que viu uma fada. Antes que eu continue, não esquece de deixar o like e comentar nos vídeos quais outros filmes você gostaria de ver aqui no canal. Também se inscreve e ativa o sino para receber os próximos vídeos. Chegando lá, o Capitão Vidal recebe elas. De cara, ele já mostra que não se importa muito com Ofélia, só com a mãe dela. Ela vê de novo que acredita ser uma fada, e seguindo o bicho até a floresta, ela chega em um lugar que parece ser um labirinto. Mercedes, a empregada de Vidal, chega para ela e fala que aquilo é um labirinto de pedras antigas. O Dr. Ferreiro, que trabalha para Vidal, cuida de Carmen, e depois se encontra com Mercedes no corredor. Os dois conversam, e Mercedes diz que a perna de alguém não está melhorando, mas o doutor diz que só conseguiu aquilo e entrega um pacote. Mercedes percebe que Ofélia está observando os dois, mas nenhuma das duas diz nada. Vidal e os militares saem e pegam dois homens. Os militares dizem que eles são guerrilheiros, enquanto os homens, que são pai e filho, dizem que estavam caçando coelhos para alimentar as irmãs que estavam em casa doentes. Vidal pega uma garrafa e esmaga a cabeça de um dos homens, batendo várias vezes até matá-lo, e atira no outro. Após matá-los, o capitão revista a sacola dos mortos e encontra o coelho que os homens disseram estar caçando. Ele não demonstra nenhum arrependimento e apenas diz aos militares para revistarem as pessoas melhor. Aqui não tem exatamente um como derrotar, pois se você estivesse na situação dos homens, o que poderia fazer era dizer que o coelho estava no fundo da bolsa e que se eles revistassem melhor, poderiam comprovar sua história. Porém, sem nenhuma garantia de que nada ia acontecer a você, pois se trata de soldados de um regime ditatorial e um capitão que é extremamente mau e que não está no posto de capitão à toa. Na mesma noite, Ofélia acorda e vê o mesmo bicho que viu na floresta. Ela mostra a imagem de uma fada no livro, e a criatura se transforma em uma fada exatamente igual. Ela segue a fada até o labirinto e chega em uma entrada subterrânea, desce as escadas e lá embaixo surge das pedras uma criatura de aparência assustadora, falando de um jeito esquisito. Apesar da aparência estranha, Ofélia não fica com medo e conversa com ele. Porém, fica uma certa dúvida no ar se ela deve confiar nessa criatura ou não, pois não sabemos quais suas verdadeiras intenções. Para derrotar essa situação é bem simples. Não siga a criatura para um lugar estranho e escuro. É madrugada, você nunca tinha ido a esse lugar e mesmo assim uma criatura que se transforma na figura de uma fada aparece para você e te leva para um labirinto onde você pode facilmente se perder. E você ainda dá de cara com uma criatura de aparência monstruosa e não sai dali o mais rápido possível. É no mínimo uma decisão burra de se colocar em uma situação bastante perigosa sem necessidade. Ele diz que ele é um fauno e que Ofélia é Moana, a princesa perdida, e que ela tem uma marca de lua no ombro. O fauno diz que seu pai é um rei e que ele abriu vários portais para achá-la e que aquele é o último deles, mas que para ela voltar, ela precisa mostrar que ainda mantém sua essência. Então terá que cumprir 3 provas antes da lua cheia. Ele entrega a Ofélia um livro e avisa que ela deve abri-lo quando estiver sozinha. Ela abre e o livro está em branco, e nisso o fauno some. De volta à casa, no outro dia, Carmen dá a Ofélia sapatos e um vestido novo, e avisa que são para o jantar. Ofélia vai tomar banho e leva o livro. Quando ela abre, começam a aparecer vários desenhos e palavras, mas é interrompida pela sua mãe, pedindo que ela se apressasse. Ofélia olha no espelho e vê uma pequena cicatriz no ombro, que é a mesma que o fauno disse. Ofélia está vestida com sua roupa nova. Os militares avistam sinais de fumaças vindo da floresta e cavalgam para lá. Ofélia abre o livro novamente e lê o primeiro desafio.
desafio, que é colocar pedras de âmbar embaixo de uma árvore que está doente devido a um sapo e pegar uma chave que está na barriga do sapo. Ela vai até essa árvore, tira a roupa nova e coloca em um galho do lado da árvore, ficando apenas com a roupa simples que estava por baixo. Ela engatinha para baixo da árvore, que parece ser bem maior por dentro do que por fora, e ao mesmo tempo os militares chegam a uma fogueira apagada há pouco tempo e encontram um frasco de antibiótico. O capitão procura os guerrilheiros, mas não os vê. Eles cavalgam de volta, enquanto guerrilheiros surgem da floresta e os encaram. Ofélia, já toda suja e lameada, chega até o sapo, que é muito grande e vive naquela lama comendo os insetos dali, e consegue fazê-lo comer as pedras de âmbar, colocando as pedras na mão junto com um inseto para atrair o sapo. O sapo morre e de dentro dele sai uma gosma junto com a chave. Ela pega e quando Ofélia sai, ela encontra sua roupa nova toda enlameada, pois choveu muito e a roupa caiu no chão devido ao vento. Como derrotar a primeira tarefa é muito simples. Leia a tarefa em casa e troque de roupa antes de sair. Essa tarefa não pareceu tão complicada, visto que ela teve a ideia certa de enganar o sapo, fazendo ele pensar que as pedras eram insetos para comê-las, e que depois que o sapo morreu, ela não precisou enfiar a mão dentro do sapo para pegar a chave, pois saiu de dentro do sapo sozinha. O problema mesmo foi o local onde o sapo estava e as roupas com que ela foi fazer a tarefa, visto que o local onde ela mora é bastante exigente e naquela noite teria um jantar com pessoas importantes. Ela poderia ter deixado o vestido em casa e ir com roupas mais simples, ou poderia ter amarrado o vestido no galho com uma fita para que ele não caísse, pois mesmo com a chuva, um vestido molhado é menos pior do que um vestido todo sujo. Mercedes sai de casa e faz um sinal para a floresta usando a luminária. Ela encontra Ofélia coberta de lama e a leva para dentro. Carmen fica decepcionada ao ver Ofélia suja e a manda dormir sem jantar. Ofélia volta ao labirinto e fala com o fauno de novo. Ele a parabeniza e dá uma nova missão a ela. O estado de saúde da mãe de Ofélia piora, muito sangue escorre pelas suas pernas e o doutor avisa a Vidal que Carmen precisa de descanso absoluto. Mercedes e o doutor pegam alguns suprimentos e levam para as montanhas. Chegando lá, Mercedes abraça Pedro, um dos guerrilheiros que também é seu irmão. O fauno aparece no quarto de Ofélia, que agora dorme sozinha. Ele entrega a ela uma planta mandrágora, que é uma planta que sempre sonhou em ser humana, e diz que ela deve deixar debaixo da cama de sua mãe, dentro de uma bacia cheia de leite, e alimentá-la com 2 gotas de sangue todas as manhãs, que assim sua mãe vai melhorar. Ofélia lê seu próximo desafio, que é desenhar uma porta na parede do seu quarto com um giz, e ser guiada pelas fadas. E quando ela chegar lá, verá um lindo banquete, mas não pode beber e nem comer nada que estiver lá, e voltar antes que a areia da ampulheta acabe. Ela desenha a porta e entra em uma sala em outra dimensão. Lá tem uma mesa de jantar e sentado à mesa está uma figura assustadora. Ele tem o corpo pálido, a pele caída e seus olhos estão em um prato. Ele está imóvel. Nos quadros das paredes há várias imagens de crianças sendo comidas por ele. Em um canto está uma pilha de sapatos de crianças, dando a entender que ele comeu todas elas. A missão de Ofélia é usar a chave que ela pegou da barriga do sapo para abrir uma porta e pegar uma espécie de faca. Ela consegue, mas como não jantou na noite anterior, Ofélia acaba desobedecendo o fauno e come uma uva da mesa, enquanto as fadas que estavam guiando ficam desesperadas para ela não fazer isso. A criatura sentada na mesa se move. Ele pega os olhos do prato e os encaixa nas palmas das mãos, deixando-as abertas na frente do rosto, assim conseguindo enxergar. 2 fadas tentam impedir que ele pegue Ofélia, mas ele acaba comendo as cabeças das fadas. Ele olha para Ofélia e corre atrás dela. Ela corre, mas o tempo da ampulheta acaba e a porta que ela desenhou se fecha. Ela consegue subir no braço de uma cadeira e desenhar outra porta no teto. Ela escapa por pouco do homem pálido. Como derrotar a segunda tarefa seria mais fácil ainda. Siga todas as instruções ao pé da letra. Tudo estava indo bem e de acordo com o plano, exceto pela parte de não poder comer nada que estava ali, que foi o que ela fez e causou a morte de 2 fadas e quase a dela. Mesmo que ela tenha comido, pois estava com muita fome e o banquete parecia muito saboroso, ela poderia pensar com mais lógica que, já que não podia comer, mas parecia tão chamativo, poderia estar envenenado ou algo do tipo. E mesmo depois que o homem pálido acordou, se ela estivesse preocupada em voltar antes da ampulheta terminar, ela não perderia tempo e correria logo dali. Ofélia deixa a mandrágora debaixo da cama, seguindo as instruções do fauno.
O doutor chega e conta feliz ao capitão que a febre de Carmen está baixando. Os guerrilheiros atacam um trem, mas não roubam a carga. Enquanto os militares analisam o motivo de não terem roubado, outro trem é atacado e tem a carga roubada. A carga é de armas e explosivos. Acontece um tiroteio entre os militares e os militares conseguem pegar um dos guerrilheiros vivos e o levam para o galpão. O Fauno descobre que Ofélia pegou a uva e briga bastante com ela, dizendo que ela não voltará ao seu reino, pois o desobedeceu e isso foi grave, talvez até a tornando impura, e que ela nunca mais o verá e com o passar do tempo esquecerá dele e morrerá nesse mundo como uma pessoa normal. O doutor vai ver o prisioneiro capturado. Ele está muito machucado e diz ao doutor que falou muito pouco, mas pede para ser morto. O doutor dá uma injeção letal nele. Vidal compara o vidro de antibiótico encontrado no acampamento dos rebeldes com o da mala do doutor e percebe que são iguais e fica furioso. Ele acha a mandrágora debaixo da cama de Carmen, pois vê os pés de Ofélia para fora da cama. Ele agarra pelos ombros gritando com ela e sua mãe intervém. Ela diz a Ofélia que ela precisa crescer e parar de acreditar em contos de fadas. Ela joga a mandrágora na lareira e assim que faz isso, começa a ter dores e sangrar bastante, como se tudo que a mandrágora estivesse sentindo, o bebê também sentisse. Os militares veem que o doutor matou o prisioneiro e avisam Vidal. Quando ele pergunta ao doutor por que ele fez aquilo, ele responde que obedecer por obedecer, assim sem pensar, só quem faz isso é o senhor capitão, que é uma frase bem forte e resume bem muitas coisas desse filme. Vidal escuta aquilo, então deixa o doutor dar alguns passos e atira pelas costas. O doutor morre e Carmen está em trabalho de parto. O bebê nasce, mas a mãe de Ofélia infelizmente morre. Vidal diz a Mercedes que o prisioneiro avisou que havia um infiltrado na casa e deixa claro que acha que é ela. Nessa mesma noite, ela tenta fugir levando Ofélia, mas as duas são pegas. Ofélia é jogada no quarto e Mercedes levada ao galpão. Vidal pega suas ferramentas para torturá-la, mas Mercedes consegue atacá-lo com uma faca que guarda em seu avental. Ela fura suas costas, peito e rasga sua boca, deixando um corte bem grande. Mercedes foge, é cercada pela cavalaria militar, mas é salva pelos guerrilheiros que atiram e matam a maioria dos militares, e Mercedes reencontra seu irmão. E para derrotar essa situação, termine o trabalho ali mesmo. Depois que Mercedes pega a faca que tinha escondido e golpeia Vidal algumas vezes, ele fica totalmente entregue e ela coloca a faca em sua boca, corta e foge. Ao invés de cortar a boca dele, termine o trabalho e corte logo a garganta, pois como ele não estava reagindo, ela poderia acabar com o filme ali mesmo, matando ele de uma vez por todas e aberto o caminho para os guerrilheiros acabarem com os militares dali. O Fauno vai até Ofélia mais uma vez e diz que será dada uma última oportunidade. Ela precisará pegar seu irmão e levá-lo até o labirinto antes da lua cheia. Ele entrega o pedaço de giz para que ela desenhe algumas portas para sair dali. Enquanto Vidal costura a boca, Ofélia entra no seu quarto e espera ele sair. Coloca algumas gotas de um remédio para dormir na bebida dele e pega o irmão do berço. Ele toma a bebida e o conflito entre guerrilheiros e militares começa. Ele olha para a porta e vê Ofélia saindo. Ela corre com seu irmão no colo e entra no labirinto. Vidal vai atrás bastante mal por causa do remédio, mas alcança ela. Ele vê Ofélia falando sozinha, mas vemos ela falando com o Fauno. O Fauno diz a ela que deverão derramar algumas gotas de sangue do seu irmão, que é inocente, para a passagem se abrir e ela voltar ao seu reino. Seriam apenas algumas gotas com a faca que ela pegou da segunda tarefa, mas ela se nega. O Fauno pergunta se ela está disposta a sacrificar seu sonho de voltar ao seu reino pelo bebê, e ela diz que sim. Vidal chega até ela, toma o bebê do seu colo, mas antes de sair, ele dá um tiro em sua barriga. Aqui não tem exatamente um como derrotar, pois a última tarefa é entregar seu irmão ao Fauno para que ele tire apenas algumas gotas de sangue dele. Mas já que a tarefa é essa, a desconfiança sobre as intenções do Fauno são grandes, e não teria como ela saber se o Fauno faria apenas um pequeno corte, ou assim que pegasse ele, enfiaria a faca no bebê e o mataria. Então a decisão de Ofélia é sim a mais lógica. Quando Vidal sai do labirinto, vê vários guerrilheiros o encarando. Eles venceram e ele entrega o bebê a Mercedes. Ele pede que contem ao bebê que horas seu pai morreu, mas Mercedes diz que ele nem ao menos saberá seu nome. Pedro atira e mata Vidal. Os guerrilheiros entram no labirinto e encontram Ofélia no chão, na beira da escada, sangrando. Mercedes olha para o corpo de Ofélia, se ajoelha e canta uma canção para ela. O sangue de Ofélia pinga no fundo do labirinto e vemos ela chegando ao seu reino. Lá, tudo é bonito e ela é recebida pela sua mãe, que é a rainha, pelo rei e pelo Fauno, que diz que ela cumpriu a última missão de forma correta, que é derramar seu próprio sangue inocente
inocente para proteger outro inocente, e que agora ficará no seu reino pela eternidade. Ela é aplaudida pelos seus súditos, enquanto vemos novamente o corpo de Ofélia no labirinto. Ofélia sorri, enquanto Mercedes chora sobre o seu corpo já sem vida. Com esse final, vemos que o reino que foi prometido a Ofélia não é nesse mundo, e que ela só poderia ir para lá em espírito, sendo cumprida a promessa de que ela passaria a eternidade em paz, e só assim seria feliz para sempre. Um fim bastante doloroso, mas que mostra que a verdadeira recompensa que podemos ter é a eternidade em espírito, e que independente da situação ou condição que passamos na vida, um reino perfeito nos aguarda ao final dela, apenas se cumprirmos nossas missões de maneira correta e justa. O filme termina falando que a princesa reinou com justiça e foi amada por todos, e que deixou na Terra pequenos sinais de sua passagem, visíveis apenas para quem sabe onde olhar. Deixe aí nos comentários sua interpretação sobre esse final e sobre a mensagem do filme, e o que você faria se estivesse no lugar de Ofélia nas tarefas. Se tiver outras sugestões de filmes, deixe também nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sino para receber os próximos vídeos. Até a próxima!